tem um significado histórico e profético muito importante, pois ele foi o berço da civilização humana, o limite do Império Romano, o palco de grandes eventos. A Bíblia não nos diz exatamente por que esses 4 anjos estavam presos, mas podemos inferir algumas possibilidades. Uma delas é que eles faziam parte dos anjos que se rebelaram contra Deus no princípio, junto com Satanás, e que foram expulsos do céu, conforme Apocalipse 12, 7 e 9. Esses anjos se tornaram demônios e passaram a atuar na terra, tentando enganar e destruir os homens. Alguns deles, porém, foram tão perversos e violentos que Deus resolveu aprisioná-los em lugares específicos, para impedir que causassem mais mal. Um desses lugares foi o abismo, onde estava o anjo da quinta trombeta, chamado Abaddon ou Apolion, conforme Apocalipse 9, 1, 11. Outro desses lugares foi o rio Eufrates, onde estavam os 4 anjos da sexta trombeta. Outra possibilidade é que esses 4 anjos estavam presos por causa de um evento específico que aconteceu na história humana e que envolveu o rio Eufrates. Esse evento foi o dilúvio, que Deus enviou para destruir a humanidade corrompida pela maldade e pela influência dos anjos caídos, conforme Gênesis 6, 1 a 13. A Bíblia nos diz que antes do dilúvio, havia na terra gigantes, chamados de Nefilins, que eram filhos dos anjos caídos com as filhas dos homens, conforme Gênesis 6, 4. Esses Nefilins eram homens de fama, mas também de violência, e contribuíram para a degeneração da raça humana. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos caídos e seus descendentes Nefilins habitavam na região do rio Eufrates, que era o berço da civilização, e que foram submersos pelas águas do dilúvio, ficando presos ali até o tempo determinado por Deus. A Bíblia nos diz que os 4 anjos foram soltos na hora, no dia, no mês e no ano que Deus havia preparado para eles. Isso significa que eles foram soltos em um momento específico da história, que estava de acordo com o plano profético de Deus. Mas qual foi esse momento? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o significado dos números que aparecem nessa profecia. A profecia dos 4 anjos do Eufrates tem um significado muito relevante para os nossos dias, pois nos mostra que estamos vivendo em um tempo de grande conflito espiritual, em que as forças do mal estão se levantando contra o reino de Deus. Essas forças se manifestam de várias formas, como o terrorismo, o fundamentalismo, o ateísmo, o materialismo, o humanismo, o relativismo, o secularismo, o paganismo, o ocultismo, o esoterismo, o falso cristianismo, entre outras. Essas forças têm como objetivo enganar e matar os homens, afastando-os de Deus e da verdade do Evangelho. Elas também têm como alvo o povo de Deus, especialmente Israel, que é o relógio profético de Deus, e a Igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Por isso nós devemos estar atentos e vigilantes, pois o inimigo anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, conforme 1 Pedro 5:8. Mas nós não devemos ter medo, pois Deus está no controle de tudo e nada acontece sem a sua permissão. Deus usa até mesmo as ações dos anjos caídos para cumprir os seus propósitos e para trazer juízo sobre os ímpios e salvação sobre os justos. Deus também nos deu a sua palavra, que é a espada do Espírito e que nos revela as coisas que hão de acontecer, para que não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos preparados para a sua vinda. Neste vídeo nós vimos quem são os 4 anjos caídos acorrentados no rio Eufrates, que aparecem na profecia da sexta trombeta do livro de Apocalipse. Nós vimos que eles são 4 líderes demoníacos, que comandam um exército de 200 milhões de demônios, que são representados pelos cavalos e pelos cavaleiros da visão de João. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.